Dizem que algumas vozes não sopram do lado de fora. Elas nascem por dentro, tateiam paredes, encontram uma fresta e aprendem um nome. Naquela cidade quieta demais para ser inocente, a neblina andava como bicho manso e havia um ponto onde 3 caminhos se cruzavam como cicatrizes antigas. Chamavam de Encruzilhada Velha. Depois da meia-noite diziam, o vento falava baixo e escolhia alguém para ouvir. Rafael sempre riu disso com o ceticismo de quem confia nos parafusos do mundo. Cresceu ouvindo benzedeira, história de vigilante, promessa mal paga, preferiu a lógica. Mas a lógica não sabe enterrar lembranças. Na infância, ele, Caio, Luísa e Daniel fizeram a aposta que a cidade inteira já fez. Atravessar a encruzilhada no escuro, sem correr, sem rezar, sem olhar para trás. A noite tinha cheiro de ferro molhado. As lanternas tremiam um pouco. Ninguém queria admitir o medo. No centro do cruzamento, a terra parecia girada por rodas antigas. O vento parou num estalo. Então veio o sussurro, macio, íntimo, como boca no ouvido. Caio. O sorriso do amigo desmanchou. Ele deu 2 passos. O terceiro não aconteceu. A neblina fechou como cortina. Nunca acharam o corpo. O padre falou de penitência, o delegado falou de fuga, a cidade falou baixo. Rafael cresceu com um buraco de nome Caio no peito. Migrou, estudou, ocupou-se, trocou endereços. Mesmo assim, às vezes sonhava com algo. Sonhava com uma roda de bicicleta girando parada e acordava ouvindo o próprio nome como eco numa igreja vazia. Muito tempo depois, a morte da mãe o puxou de volta. A casa estava igual, como se alguém tivesse dado corda no ontem. O relógio herdado do pai marcou o fim do dia. O relógio morreu cravado em meia-noite. O ar carregava poeira e lembranças. Pelas frestas, a rua respirava devagar. A vizinhança desviava o olhar quando ele passava, como se temesse cutucar algum bicho adormecido. No sótão, entre caixas marcadas por dedos antigos, algo esperava. Achou uma fita VHS rabiscada, Caio 2003, e uma cassete escrita Encruzilhada. O gravador do pai ainda funcionava com teimosia. Primeiro veio o chiado, depois passos de terra molhada. Então a voz, rouca, feminina, próxima demais. Você prometeu voltar. O frio não veio do vento, veio do som. Ele pausou. Na janela, uma sombra imóvel segurava o mundo em silêncio. Quando piscou, não havia mais ninguém. A fita desligou sozinha, como se tivesse cumprido tarefa. Na sala, o relógio repetiu sua morte em meia-noite. A lâmpada piscou 2 vezes, lembrando um olho cansado. Rafael sorriu sem dentes de crença, tentando organizar o medo em caixas. As noites seguintes viraram animal sentado ao pé da cama. O rádio abria uma estação que não existia. A televisão ligava em estática. Era chuva sem céu. O espelho do banheiro escrevia volte no vapor e apagava educado quando ele passava a toalha. Nos sonhos, Caio dizia, falta só uma noite, com uma luz estranha nos olhos. Luz que não aquecia nada. No terceiro dia, a física da casa cedeu. Rafael pegou o carro sem contar ao corpo que estava saindo. A estrada reconheceu os pneus como quem reconhece passos antigos. As árvores inclinavam o tronco, curiosas. Quando a hora proibida se abriu por extenso dentro dele, o motor suspirou, desligou, aceitou. O rádio chiou, guiado por mãos invisíveis. A voz veio limpa. Você voltou. O espelho devolveu um rosto que não era exatamente o seu. Do lado de fora, algo branco esperava a distância de um susto. Ele saiu com a lanterna pequena demais para aquela noite comprida. Por que demorou tanto? Perguntou a voz, vindo de 3 direções. A terra era elástica sob as botas. O ar parecia haver aprendido a segurar fôlego. De volta ao carro, encontrou o banco do passageiro úmido e morno, como se uma presença acabasse de se erguer. A marcha obedeceu na primeira súplica e a cidade recuou até a porta de casa.
No celular havia um vídeo novo, gravado sem mãos. A miniatura mostrava o painel, a estrada, a mesma neblina. Ele deu play. A frase chegou sem peso. Agora é sua vez de chamar. A culpa, que sempre dormiu num quarto do fundo, mudou-se para a sala. O espelho escreveu de novo. As paredes estalaram como casca seca. A vizinha jurou ver 2 Rafaéis caminhando, um indo, outro esperando. Rafael abriu a gaveta da herança e encontrou uma carta. A carta era do pai. A encruzilhada chama quem deve, não quem quer. A memória dela é melhor que a nossa. Atrás da carta, uma foto antiga. A terra clara cruzada por trilhas, uma lua pálida e no canto, a mulher borrada de vestido branco. O papel cheirava a chuva velha. A casa inclinou um pouco, como se alguém tivesse subido num dos cantos. O celular vibrou. Mensagem sem nome, 3 palavras simples, degraus curtos. Hoje, na curva. Ele digitou quem é. O aparelho respondeu com um alto-falante, voz de martelo forrado. Estou esperando. A chuva começou miúda, como treino. Rafael pegou chaves e silêncio. A estrada ficou mais comprida do que lembrava. Os faróis cavaram túneis na neblina. O ponteiro inventado na cabeça dele correu, depois cansou, depois parou para ouvir. Quando a cidade já era legenda distante, o carro aceitou parar sozinho. A encruzilhada cresceu no olho, ocupando mais do que o terreno. Rafael desceu. O chão respirava fino. Você me ouve agora? A voz perguntou, macia como água morna numa madrugada fria. Ele respondeu sem convicção. Quem é você? O escuro paciente decidiu organizar uma resposta. A névoa fechou um contorno. A mulher surgiu lenta, não apareceu. Assentou-se visível, vestido branco sujo de terra, cabelos colados ao rosto, pés que não obedeciam gravidade. A noite encurtou para acomodá-la. Sou quem você deixou. Não era acusação, era inventário. Você prometeu voltar quando o sino parasse de tocar. E lá, muito ao fundo, um sino começou. A primeira badalada trouxe a bicicleta. A segunda, a mão de Luísa apertando. Seu braço tremeu. A terceira, o riso errado de Daniel. A quarta, uma lâmina de medo amarrotado. A quinta, a voz do padre dizendo portas sem chave. A sexta, o vento prendendo fôlego. A sétima, a lanterna falhando. A oitava, a terra molhada. A nona, promessa sem boca. A 10ª, culpa que aprende endereço. A 11ª caminhou devagar até o peito. Na 12ª, uma mão fria tocou seu ombro com uma delicadeza que doeu. Agora é sua vez, disse a mulher. Não havia raiva na frase, havia função. A lanterna piscou e decidiu não ajudar. A física cedeu um passo. O corpo ficou leve. O ar mudou de textura. Rafael sentiu-se a um palmo de si. Por um instante, viu a própria infância correndo ao lado de Caio. Ouviu, não olha para trás e entendeu tarde. O mundo escureceu por dentro como lâmpada que não avisa. Quando abriu os olhos, estava no banco do motorista. O motor ligado, o rádio mastigando estática, o banco ao lado vazio. A janela embaçada com a oval de um rosto sem dono. No para-brisa, alguém escreveu com tinta escura: "Obrigado por voltar." A frase tinha a arquitetura de um alívio. Ele não lembrava de ter segurado caneta alguma. Lá fora, a encruzilhada mantinha seu ar imóvel. Rafael respirou devagar para caber naquele instante. A cidade, do outro lado da noite, bocejou sem saber por quê. Na manhã seguinte, um tratorista achou o carro parado, o motor ainda quente, portas trancadas, ninguém dentro. O boato nasceu com a velocidade de quem já esperava. Alguns juraram ter visto um homem segurando luz ao lado da curva, parado, sereno, como guarda. Outros falaram da mulher que flutuava a um palmo do chão, cobrindo o rosto com o cabelo. As autoridades buscaram explicações educadas. Bateria, umidade, roubo frustrado. A benzedeira não discutiu.
A vizinhança aprendeu a frase pronta: melhor não cortar caminho à noite. A escola inventou trajeto novo. No açougue, falaram baixo quando o sino tocou sozinho. Às vezes, ele toca 12 sem relógio que mande. Alguns dizem que é vento, outros lembram promessas. A casa da mãe ajustou seus ruídos. O relógio voltou a bater leve, como se o tempo aceitasse o novo arranjo. O espelho parou de escrever. A fita cassete nunca mais acordou. A foto continuou cheirando a chuva. Luísa cruzou a rua sem olhar as janelas. Daniel mudou-se com pressa. A cidade reaprendeu a viver sem perguntar. É assim que se convive com coisas que não pedem licença. Quem insiste em atravessar a encruzilhada depois da meia-noite jura ouvir o próprio nome, dito com carinho suficiente para parecer parente. Alguns apertam o acelerador, outros respondem por reflexo e percebem tarde. Um ou outro para o carro e desce, como se a vida inteira fosse um pedido de desculpas atrasado. Há noites em que a neblina parece deitar no asfalto como cão velho. Rafael aprendeu rápido a nova geografia dos sons. Descobriu quantos passos cabem entre a lua e o chão. Mediu o tempo que um nome leva para alcançar a boca certa. Não há fúria no trabalho, não há prêmio. Existe um balanço miúdo de dívidas leves. Cada promessa mal fechada estica um fio. A encruzilhada junta fios. Ele apenas chama, como foi chamado um dia. Às vezes, lembra do riso de Caio antes do vento dizer seu nome. Lembra da outra metade do terceiro passo. Pensa na possibilidade de que ninguém seja levado, apenas trocado de lugar. Outras vezes não pensa. A noite tem seus turnos e a função pede constância. No ponto exato, ele acende a luz, organiza a névoa e observa se a pessoa de longe reconhece ter sido reconhecida. Certa madrugada, um curioso deixou um gravador no poste torto. Ao recolher, encontrou respirações, passos, o arrastar de capim. No fim, uma voz masculina, calma, informou: é só atender quando chamam. O homem ouviu sozinho, depois fingiu que não. Passou a mudar de calçada quando a neblina visitava o bairro. Trancou o portão com um cuidado que parecia oração. A cidade continuou com sua feira, missa, barbearia, jogo de futebol. A vida dos comuns não gosta de pausa longa. Ainda assim, basta alguém dizer meia-noite com tempo por extenso e uma sombra atravessa a conversa. Alguns juram que a encruzilhada aprende nomes novos toda semana. Outros dizem que ela só devolve os que faltavam ao quadro. Quando o vento sobe a colina e lambe as telhas, há quem acorde com vontade de não falar. Na ponta da rua, um cachorro ergue a cabeça e faz silêncio. A televisão demora a atender o controle. O sal no armário pede menos. São sinais pequenos, delicados, como se a noite avisasse que vai trabalhar. Depois, tudo volta a caber. E quem ouviu, ouviu. Não há mapa oficial do medo, mas se houvesse um, traria um X torto naquele encontro de estradas. O chão ali não esquece. A poeira reconhece sola. O capim guarda memórias por lâminas. Quando um farol mergulha no branco, Rafael fica atento. Se a pessoa dentro do carro pronuncia o próprio nome sem querer, ele entende que o fio esticou o suficiente. Em raras ocasiões, alguém chega a pé. São passos cautelosos, como quem visita túmulo que não é seu. Essas pessoas já sabem. Vêm por contas que não fecham, promessas sem boca, um adeus mastigado. Elas não pedem milagre, só uma espécie de quitação. A encruzilhada aceita, o preço nunca é dinheiro. É tempo, às vezes memória, às vezes o hábito de fugir. Uma noite, a lua riscou as nuvens com unha curta. No meio da névoa, uma criança surgiu de bicicleta, empurrando as rodas como quem empurra coragem. Não tinha idade para aquilo. Parou antes do centro. Rafael acendeu a luz para que ela recuasse. Ela recuou. Voltou para casa e a cidade dormiu melhor. Nem tudo precisa de troca. Às vezes basta um aviso. O sino, quando toca 12 sem que ninguém peça, espalha uma educação nos telhados. As janelas fecham sem barulho.
As conversas aprendem a pausa, as mãos procuram bolsos. Nessas horas, é comum alguém jurar que ouviu o próprio nome. Se não responder, amanhece igual. Se responder, a noite entende que há serviço. A escolha, quase sempre, parece caber na voz. A fotografia antiga da encruzilhada ganhou moldura simples no quarto de Rafael. Não é lembrança, é ferramenta. Ele a observa quando a névoa parece menos obediência. A mulher do vestido branco, borrada, às vezes parece mover 1 centímetro no papel. Outras vezes, não. O ofício não exige fé, exige presença. O resto, o lugar ensina. Certo dia, Daniel voltou à cidade e estacionou longe do cruzamento. Ficou no morro, olhando a linha de neblina assentar-se. Trazia nos olhos o peso dos que viram demais. Não desceu. Deixou um bilhete no portão da antiga casa. Perdoa por eu ter corrido. Rafael guardou o papel em silêncio. Há perdões que não chegam, e ainda assim aquecem as mãos no bolso. Luísa, por sua vez, atravessou a rua em horário claro. Largou um ramo de arruda no batente e foi embora com pressa de quem descobriu como se fecha uma ferida. A arruda secou sem drama, como quem cumpre contrato. Às vezes, gestos pequenos devoram tempestades. A cidade entende, de um jeito mudo, que o terror maior não está no que aparece, e sim no que permanece. Vieram pesquisadores com medidores que piscam. Foram embora com gráficos alinhados e conclusões de papel timbrado. A encruzilhada devolveu a eles exatamente o que ofereciam: medidas. O mistério pediu outra gramática e ninguém tinha caneta adequada. Uns chamaram de lenda urbana, outros de distúrbio acústico. A noite não abriu reclamação. Em dia de feira, ao meio-dia por extenso, alguém contou que ouviu um vem saindo do ventilador de teto. Riram, como se costurassem a normalidade a golpes de piada. Mais tarde, os mesmos risonhos evitaram a janela aberta. O medo coletivo é polido. Prefere viver em meia luz. E segue, porque precisa, porque há pão para assar, remédio para comprar, contas para ler. Numa vigilância ao acaso, um guarda rodoviário estacionou onde o cascalho brilha. Desceu, checou, anotou. Ouviu seu nome uma vez, claro como ata. Não respondeu. Puxou o zíper do casaco, sentiu a madrugada mastigar o ar e voltou para a viatura. No rádio pediu apoio e não soube dizer porquê. Às vezes, a coragem é saber partir inteiro. De vez em quando alguém tenta vender o terreno. As placas duram pouco. Os corretores preferem endereços com calçada viva. Um comprador curioso perguntou se a vista era boa. Disseram que sim. Dá para ver você mesmo, se olhar tempo demais. Ele riu e foi rir em outra cidade. A piada certa, na hora certa, salva como oração bendita. No calendário, as datas continuam cumprindo seu papel. O vento segue repetindo os meses no idioma da copa das árvores. No entanto, para alguns, as madrugadas parecem mais longas, como se a noite tivesse ganhado um corredor novo. Rafael conhece esse corredor. Caminha por ele quando o sino decide lembrar. Ali, cada nome tem o peso exato da boca que o pronuncia. Em sonhos raros, ele vê Caio parado no terceiro passo, encarando algo que não se mostra. Não há acusação naquele olhar. Há uma espécie de acerto silencioso, como quem entende que a vida é feita de fios que alguém precisa segurar. Ao acordar, Rafael acende a lanterna, não para espantar, mas para orientar o escuro a ficar no lugar certo. O tempo ensinou que a encruzilhada não é um buraco de perder gente, é um mecanismo de reposição. Ajusta, compensa, redistribui o peso do que foi prometido e não entregue. Alguns voltam mais leves, outros deixam um lugar para os próximos. Nesse ajuste, o medo é só ferramenta. O terror está em perceber o quanto do mundo depende de promessas pequenas. Se alguém perguntar, as pessoas vão negar. Dirão que estrada é estrada, vento é vento, sino é sino. Dirão que Rafael muda de bairro todo mês.
Dirão qualquer coisa que sois segura, e no entanto, quando a tarde cai com uma pressa macia, a rua inteira aprende de novo a fechar portas. Não por superstição, mas por higiene do invisível. Há noites em que a neblina vem do chão como pão que cresce. Os postes acendem com tosse. O asfalto aprende a brilhar sem água. Nessas noites, quem está acordado sabe que não está sozinho. Não é presença com forma, é uma atenção que inclina o mundo. Rafael, ao longe, confirma a hora por extenso e espera a respiração certa para chamar. O chamado não é grito, não é ordem, não é canto. É uma sílaba tirada com cuidado do bolso do tempo, oferecida a quem veio com defeito de volta. Quando a pessoa atende, não há clarão, não há trombeta. Há apenas um ajuste no modo como o ar passa. A troca se faz no intervalo entre uma batida e outra, quando o coração dá o pequeno salto que ninguém ouve. Se a pessoa não atende, amanhece igual, com pão, barulho de escola, cheiro de café. A cidade agradece em silêncio. Rafael recolhe a luz, a névoa senta, o sino se finge de cansado. E a vida retorna ao seu tamanho de calendário. Numa casa qualquer, alguém resolve uma pendência e, sem saber, evita chegar ao centro da noite. Promessas pagas são pontes fechadas. E se, ainda assim, responder que seja com tudo o que deve e tudo o que faltou. Porque ali, naquele ponto em que a noite aprende respiração nova, alguém acende uma lanterna para você reconhecer que foi reconhecido. E a voz, calma, sem querer ferir, ajusta o futuro com uma sentença que não grita, não pesa, não discute. Agora é você quem chama.